todos digam: Pai Celestial, te agradecemos bastante por estudo bíblico. Obrigado por nos teres trazidos aqui com um propósito bom de aprendermos. Oramos para que qualquer que seja a distração, remova do nosso coração em nome de Jesus. Para que aquela atitude do espírito de compras e vendas, enquanto estamos na casa de Deus, preocupar-se daqui e acolá, não nos concentramos, Senhor, eu oro para que remova de nós em nome de Jesus. Brilha a tua luz sobre cada coração. Fala a tua verdade a cada um, para que possamos entender a palavra, crendo na palavra e aceitar a palavra, obedecermos a palavra. E esta palavra fará bem em cada vida no nome de Jesus. Remova a descrença em cada coração. Remova o frivolismo e falta de cuidado no coração de cada um. E o coração que vê a palavra de Deus sem a seriedade, sem olhar as coisas para o valor eterno, remova isso de nós em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a termos a mente de Cristo, para termos a mente dos crentes telecenicenses, aqueles que examinaram a palavra, para descobrir se essas coisas eram assim e viver no poder, no conhecimento, na luz do poder da palavra de Deus em nome de Jesus. Oramos para que o Satanás não tire a palavra no coração de cada um. Ó Senhor, que esta palavra faça o bem em cada coração. Em poderoso nome de Jesus oramos. Estamos a aprender de João capítulo 8, estou lendo a partir do verso 31. Para o privilégio para os que têm vindo e têm tido o privilégio, quero vos mostrar que estamos a aprender o Evangelho a partir de São João. Viemos do capítulo 1, agora estamos no capítulo 8. No capítulo 8, deixa que eu volte um pouco para o verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A mensagem primária de Jesus Cristo, a audiência de Jesus Cristo imediata, é a passagem que nós lemos, que refere como aos judeus. Os judeus eram os filhos de Israel, mas quando olharmos o Evangelho de acordo com São João, alguns creram e muitos deles não creram. Olha de novo este versículo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, somente os judeus que criam nele, e lhes disse: se permanecerdes nas minhas palavras, e por isso sereis verdadeiramente meus discípulos. Agora, estamos a falar dos judeus para começar. Estes judeus tinham sido dados grande privilégio, atualmente grande vantagem, além de todas as outras pessoas. Quando pensamos da nação de Israel e pensar de todas as outras nações à volta deles e além deles, eles tiveram grande privilégio, grande oportunidade e grande vantagem. De fato, somos ditos em Romanos 3, a partir do verso 1. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes romanos, querendo saber dos judeus, por que pensavam dos judeus, sua vantagem, privilégio e oportunidade, nos Romanos 3, 1. Qual é logo a vantagem dos judeus, ou qual é a utilidade da circuncisão? Queriam, começando a circuncisão, disse: muita em toda, quando estavam olhando para isso, os judeus tiveram grande vantagem, disse, muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, quando olharmos Gênesis até Malaquias, veio a esses judeus, como os profetas vieram a ele, que Deus continuou. Que grande privilégio tiveram. E quando Jesus Cristo veio, começou a anunciar o Evangelho da graça de Deus. Os apóstolos vieram, começaram a anunciar o Evangelho da graça de Deus. Sabe o que disse? Disse, primeiramente os judeus. Foi aos judeus, porque prontamente tinham um entendimento do Antigo Testamento, e foi aos judeus, olhando para Romanos capítulo 1, 16. Diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Escute isso, primeiramente aos judeus e também aos gregos. Mesmo quando o Evangelho veio, o Evangelho da graça, e é a dispensação da graça na igreja primitiva, naqueles antigos, os apóstolos
foram os judeus primeiro e foram os judeus disseram: esses são os profetas, este é Cristo, este é o Salvador, este é o Messias, que é o Senhor Ele mesmo. Ele foi dizendo, agora enviou-o e veio a vós primeiro para que pudessem crer. E então que sejam a boca do Senhor para falar para o resto do mundo dos gentios. Atos dos Apóstolos 13, estou lendo o verso 16. Atos 13, verso 46, dizia. Atos 13, 46, diz. Então Paulo e Barnabé, falando aos judeus, ousadamente disseram: nos era necessário que a palavra de Deus vos pregasse primeiramente a vós. Todos os apóstolos começaram em Jerusalém, onde estavam os judeus, foram a Judeia, onde estavam os judeus, foram os samaritanos, tinha lá judeus, e também em Tiatira. Era bom, era apontado pela palavra do Senhor que a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, a palavra que aponta o caminho para o céu primeiro, devia ser primeiramente falado a vós. Então, mas diz, porque diz, mas julgai-vos ser dignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios. O Senhor queria que fossem salvos, queria que tivessem o privilégio, mas tendo a palavra de Deus, eles lançaram fora. Eles brincaram com o seu privilégio, deixaram a chance, e os apóstolos disseram: não vamos perder toda a vida convosco, não iremos perder toda a dispensação da graça, o privilégio da pregação do Evangelho convosco. Uma vez que estão rejeitando, vamos agora aos gentios. Olha o verso 47, porque o Senhor ainda não mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Veja, perderam a sua oportunidade, perderam a sua vantagem. As grandes coisas que Deus queria fazer para eles, eles não alcançaram. A mesma coisa aconteceu no tempo de Jesus Cristo, porque veio a eles, no meio dos judeus estavam lá, estavam em Jerusalém, estavam em Cafarnaum, esteve em todos os lugares onde estavam os judeus, veio. Não porque ele não veio, ouviram não que eles não viram, escutaram não que eles não prestaram atenção, mas rejeitaram, abusaram a oportunidade, usaram mal a oportunidade, alguns creram, mas muitos deles não permaneceram na descrença. Eu mesmo hoje, nós nesta nossa igreja, da Igreja Bíblica da Vida Profunda, temos a palavra de Deus e que aprendemos de capa a capa. Todas as segundas-feiras estamos aqui, os líderes são na terça-feira, os nossos membros são na quinta-feira no reavamento, e para obreiros no sábado. No domingo estamos lá, abrimos as páginas das Escrituras, a luz brilha em todo momento e vamos de todas as coisas que dão a vida eterna para cada um que ouve. Os filhos ouvem, nossos jovens ouvem, mulheres ouvem, homens ouvem, mas o que fazemos com a palavra? Alguns somos tão familiares com a palavra como os judeus que abusamos da nossa oportunidade e mal usamos o nosso privilégio, mal usamos a nossa vantagem. Estava cheio de descrença em Mateus 6, 6. Marcos 6, estamos lendo o verso 6. Maravilhou-se por sua incredulidade. E Jesus, olhando para eles, disse: vocês não conhecem o vosso tempo, não conhecem a vossa oportunidade, não conhecem a vantagem que tem. E olhou para ele, aquele povo judeu, e maravilhou-se pela sua incredulidade. Estamos a olhar Romanos 11, estou lendo o verso 20. A descrença dos judeus, quando os Cristo veio, então fizeram com que eles se admirassem. Que povo é este que Deus lhes deu um grande privilégio? Ele reservou alguma mansão para eles nos céus, mas eles não aceitaram, não escutaram, porque tinham outra gente em suas mentes. Romanos 11, 20. Por causa da vossa incredulidade, por causa da incredulidade, o povo judeu, os filhos e filhas de Abraão e as pessoas que podiam ter alcançado a vida eterna primeiro, disse, eles perderam a vida eterna,
e perderam os seus por causa da sua incredulidade. É ouro que não aconteça contigo. Não estás a dizer amém a isso? Estamos a olhar Hebreus, olha para Hebreus 3, estamos ainda lendo acerca desse povo, sabe? Quando dizemos Hebreus, atualmente, os hebreus eram o povo judeu. Eram tão peculiares com esses povos que criam entre os hebreus, de modo que aconteceu com os seus avós, os grandes parentes, os mães e pais, não pudesse acontecer com ele. E nos diz em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 13. Hebreus 3, deixa-me que eu volte um pouco para o verso 12. O verso 12 diz, assim juro, diz que não há, vede irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Aconteceu com outras pessoas, tiveram o privilégio, perderam, tiveram o privilégio acerca da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, eles perderam a sua oportunidade e diz, irmãos, os primeiros que nasceram de novo, os filhos de Deus, os que aprenderam a palavra de Deus, diz, vede irmãos, essas são as pessoas que foram salvas, vede irmãos, são pessoas que ouviram a palavra de Deus que veio para eles, vede irmãos, falava às pessoas que confessavam que estavam no caminho do céu e disse, nem com isso deviam ver, porque para que não haja um coração mau que não que venha sobre ele, não haja um coração mau que venha para ele. Se há um mau coração e isso ocupe a tua mente, ocupar a tua cabeça, o teu coração, para que ainda que a oportunidade viesse, pudesse perder. Disse, e se apartar do Deus vivo, mas exortai-vos uns aos outros, enquanto se diz hoje, que não haja um de vós que seja endurecido pelo engano do pecado. Não se engana, não se dilua a si mesmo. Não se diz algumas mentiras dizendo, porque eu sou salvo, uma vez salvo, sou filho de Abraão, e se alguém vai ao céu, nós vamos ao céu. Como é que nós podemos perder o céu? Abraão está lá, Isaac está lá, Jacob está lá, eu estarei lá. Disse, vede, não se engane a ti mesmo por causa do engano do pecado. Veja, o verso 14 diz, porque nós tornamos-nos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim. É hora que você permaneça até o fim. Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação que foi pregada a eles foi também pregada a nós. Diz, mas ouvimos a palavra, mas diz, mas conhecemos o evangelho, diz, mas somos pessoas que referimos-nos como povo da igreja bíblica da vida profunda, mas ele diz, mas somos pessoas que temos a palavra de Deus explicada em todo momento e repetida em muitas vezes, aplicada em cada área da nossa vida. Diz, mas, olha para isso, a palavra da pregação nada desaproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram na cabeça, ouviram com os ouvidos, mas porque não prestavam atenção, é como prontamente diziam, eu estou salvo, nasci de novo, vou ao céu, tudo quanto for acontecer, eu sei que o céu é a minha casa, tudo quanto estão a pregar, eu vim somente porque sei que devo vir, quando eu não vier, vão me perguntar por que eu não vieste, e se eu não vier, não serei capaz de fazer o que Deus tem feito normalmente. Disse, cuide de vós, para que a palavra que for pregada não possa entrar de um lado e sair do outro lado. Olha para isso, nesse capítulo, verso 6 agora, estamos a olhar Hebreus 4, estou olhando o verso 6, diz, visto pois que resta que alguns entrem nele, e está a falar de entrar no céu, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas não entraram. Não porque Deus não quis, entende? Será que Deus não quis que eles entrassem? Não, Deus queria que eles entrassem, disse, porque por causa, me digam alto, por causa da desobediência, Não é suficiente estar lá sentado, estou ouvindo a palavra de Deus, diz, não entraram por causa da sua desobediência. Verso 11, disse, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, no mesmo exemplo da desobediência. A desobediência de muitos não impediu Jesus, não impediu Cristo de dizer tudo quanto quis. Continua a pregar a sua mensagem, creia ou não,
ainda continua no seu ministério, creiam ou não, levou a sua missão. Aqueles que eram salvos foram salvos. Os que deviam ser salvos foram salvos. E as pessoas que queriam ir ao céu e disseram, eu sei porque eu vim, eu sei porque que eu vim, eu quero entrar no céu. Não vim aqui apenas por ouvir, não vim aqui apenas para ser parte do grupo, eu não vim apenas para ser parte do número, eu vim para que o que possa afetar a minha vida, o meu coração, a minha família, meus filhos, afete cada um, possamos entrar no céu. Eu oro que você estará nesse número. A missão de Jesus Cristo ainda foi feita, ainda encarou a sua obra, disse na cruz que estava tudo consumado. As pessoas que não creram foram as perdidoras. Eu oro que você não seja o perdedor. Jesus Cristo agora tem multidões de pessoas que creram naquele tempo e para eles, e muitas das pessoas que creem agora, e o Senhor ainda continua a preparar pessoas para o céu. Dou graças a Deus porque eu vou lá. Eu disse, dou graças a Deus porque eu vou lá. Ainda que outros rejeitam ou aceitam, eu vou aceitar e eu vou obedecer. Eu sei que eu chegarei lá e chegaremos lá em nome de Jesus. Voltamos para João, capítulo 8. João, capítulo 8, esta noite, estamos a usar o discipulado verdadeiro e liberdade através de Cristo. Discipulado verdadeiro e liberdade através de Cristo. Estamos a usar João, capítulo 8. Estou lendo agora o verso 31. João, capítulo 8. Estou lendo aqui o verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Diz-nos que não é uma vez crer. Eu creio e depois voltamos para o mundo. Eu creio. Depois voltamos para danças. Eu creio. E voltamos para o pecado. Não, se permanecerdes na minha palavra, com isso verdadeiramente sereis meus discípulos. Diz no verso 32. E conhecereis a verdade, significa que deviam conhecer a verdade e continuam a aprender, continuam a ouvir, continuam a assimilar-se, continuam a receber a palavra da verdade. Disse, conhecereis a verdade, e mais quanto conhecereis a verdade, a mesma verdade vos libertará. 36. E se, pois, o Filho vos libertar, o que é que vai acontecer? Verdadeiramente sereis livres. Significa que serão totalmente livres, completamente livres, permanentemente livres, e estarás livre continuamente. Viverás externamente e internamente, tua alma, espírito e mente, serás livre. Todo o jugo será quebrado, todas as correias serão tiradas, porque o Filho, quando vier à tua vida, vem como o Salvador, o substituto, ele te livra, vem como o sacrifício final, ele te liberta, ele vem como teu substituto, ele te liberta, ele vem como o pastor, ele te liberta, e vem como o tudo e tudo na tua vida, e todo o jugo, tudo que te amarra, quebra tudo e você está livre. Dou graças a Deus hoje, a palavra que liberta vem para ti. Todo o jugo será quebrado, toda a opressão será removida, e todas as coisas que te amarram aí, que você não pode se mover para frente, você não está livre até hoje. Esta noite a liberdade veio e estarás livre em nome de Jesus. Agora dividimos a mensagem por 3 partes. Número 1, liberdade verdadeira e discipulado e permanência com sono. Liberdade verdadeira e discipulado e permanência com filho. Iremos descobrir quando lermos outras partes. Ponto 2. A falsidade de ilusão é a decepção pessoal. Os que se dizem para eles mentira e falam mentira continuamente para eles mesmos, naquilo que eles creem, até que eles creiam e agem naquela mentira. E diz a decepção e a falsidade e diluição dos servos do pecado. Ponto número 3, o futuro e destruição dos escravos do Satanás. O futuro e destruição dos escravos de Satanás. Viemos ao número 1. Me diga o número 1. Liberdade verdadeira e discipulado e permanência dos discípulos. João capítulo 8 de novo, 31. João 8, verso 31, nos diz aqui, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que Jesus Cristo disse naquele tempo, diz hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não é quem vem para dizer, eu fazia
aquela vez que eu disse da outra vez, aquilo era para aquelas pessoas, agora eu já mudo a minha palavra, desta forma eu te digo agora. Não, ele continua constantemente, porque o que disse antes, ele diz hoje, o que diz hoje, diz amanhã, o que disser amanhã, te dirá até o fim dos tempos. E continua nos dizer a mesma coisa, nos diz, os que creram antes nele e se permanecerem nas minhas palavras, com isso sereis meus discípulos. Olha, o que toda a Escritura nos diz ao povo que crê em Atos dos Apóstolos, Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42. Diz no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essas são as pessoas que conheceram o Senhor e vieram ao Senhor, arrependeram dos pecados, disseram tata ao mundo, tata às danças, tata às trevas, tata ao mal, todas as tradições do passado, e tata à superstição, tata a toda a queima das velas, tata aos incensos, tata aos sacrifícios dos animais, tata à idolatria. Vieram ao Senhor e creram no Senhor Jesus Cristo, e o testemunho das Escrituras dizem, e aí perseveravam, não somente continuaram de uma forma vagarosa, continuando do meu coração e dizendo, eu não sei se tenho que estar nisso ou não, um pé na igreja e um pé fora. Todo o seu coração, mente, a sua totalidade, vieram ao Senhor e dizem, e continuaram de que maneira? Continuaram de que maneira? E tu continuarás de que maneira? No teu escritório, como é que você vai continuar? Na tua casa, como vais continuar? Quando tu interage contra as pessoas que tu sabes que não estão certos de quem é Cristo, não estão certos da sua salvação, e tu conheces, estás certo na tua salvação, vais continuar perseverantemente. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partido das orações. Eu quero que olhemos Atos 13, estamos a olhar verso 43. Irá descobrir que esse é o que se diz quando você é filho de Deus, você nasceu de novo, vieste ao reino. É uma coisa que acontece. Eu passo o próximo passo é mostrar que depois de ter vindo, eu permaneço. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e os prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus, a graça de Deus que te perdoou, que lavou a tua vida, a graça de Deus que te transformou, a graça de Deus que tirou das trevas as trevas na tua vida, e lhes persuadiu, lhes falou, lhes prevalecer que deviam permanecer continuando na graça de Deus e na palavra de Deus. Estamos a olhar capítulo 14, Atos 14, estou lendo aqui o verso 22. Atos 14, verso 22. Diz no verso 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, não volta à descrença, continua na fé. Não volta para a dúvida, continua na fé. Não se associa com pessoas que argumentam, continua na fé. Não volte para a comunhão das pessoas que não estão totalmente convertidas, que procuram transformar o teu coração. Desabandona, sai entre eles e permanece na fé. Pois que por muitas tribulações, muitas dificuldades, perseguições, provações, tentações, importa entrar no reino de Deus. Dou graças a Deus porque vais permanecer. Dou graças a Deus tu permanecerás. Quando Jesus falou aos discípulos, ele disse, se permanecer, nunca disse, uma vez salvo, há uma condição, se tu permanecer. Não diga, quando assim sou filho de Deus, sempre sou filho de Deus. Não, há uma condição. Se permaneceres, eu quero perguntar-vos que antes nasceram de novo por longo tempo, será que permanecem? Será que permanecem conscientemente? Será que continuam em seguir ao Senhor? Será que permaneces num coração tenro? Que o teu coração, quando nasceste de novo, será que permanece na obediência à palavra de Deus quando nasceste de novo? Será que tu permaneces em vencer tentações? Será que permaneces em tomar um passo firme, dizer que este é o caminho, andarei nele? Não andarei nas trevas nunca. Será que permaneces num estilo de não comprometido? Que aconteceu naqueles dias depois de nascer de novo?
que as pessoas podiam dizer, faça isto, a mãe, a esposa podia dizer isso, o marido podia dizer isso, o filho podia dizer que, papai, mamãe, e você dizer, não, eu vim para este mundo onde você nasceu, este aqui é onde eu estou firme. Será que tu permaneces dessa maneira? Ou agora estamos duvidando, agora estamos nos encurvando, estamos agora nos comprometendo? Você vai perder os seus se continuares assim, porque diz, sereis somente meus discípulos se permaneceres nas minhas palavras. Olha o que a Bíblia diz aqui, estamos a olhar 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2, estou olhando aqui 15, 1 Timóteo 2, aqui estamos a olhar 15, diz, está a falar de uma mulher cristã, a esposa cristã que for a dar à luz, e ele diz, somente eu te dou a certeza, se antes de você dar à luz, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação, e quando dizem, já não estamos a falar agora da santificação, vamos celebrar, agora temos que ter tambores, isto, mas aquilo, as coisas que não tivesse antes, a gravidez que veio pela oração, agora você vai ao mundo para que possas celebrar a resposta das orações de saber. Você vai ter a mesma liberdade se permaneceres na fé e permaneceres no amor e permaneceres na santificação e com superioridade, não somente a santidade. 1 Timóteo 4, tu lendo, verso 13 e 15 e 16, diz, medita nestas coisas. Quando ouves a palavra de Deus, não curva as coisas. Foi um estudo bíblico. Era muito interessante. Eu aprendi isto, mas aquilo. E esquecer tudo. E se alguém nos perguntar 1 hora depois do estudo, qual era o título? Qual foi o tópico? Quais foram as passagens? Qual foi a ênfase? Quais foram os pontos? E como dizer, atualmente era muito interessante, era muito profundo. Eu te digo que estive muito alegre de estar no estudo bíblico. A alegria somente, mas o que estava lá já esquecido, segundo dia já esqueci, e se aprendemos a esquecer, aprender a esquecer, quando chegamos no escritório, quando devemos aplicar a palavra esquecemos, quando estamos em casa, quando devemos aplicar a palavra esquecemos, quando as coisas afetam o nosso caráter, o nosso padrão, esquecemos. Isso não é bom, porque é como se não tivéssemos vindo. Nos diz que temos que meditar nesta palavra, e quando meditarmos, você vai iluminar, vai trazer para a tua mente, aplica no teu coração. Quando chegar no escritório, aquela palavra é da forma como vou aplicar. Quando alguém procurar me levar ao mau caminho, isso agora já entendo, tenho que permanecer. Eu tenho a graça de Deus agora tenho a espinha dorsal, agora vou me firmar. É só quando assim fizermos, iremos nos beneficiar da palavra de Deus. O verso 15, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Alguém aí vai permanecer. Eu vou perseverar. Eu disse, eu vou perseverar. Tu vais perseverar em nome de Jesus. Não é somente perseverar em aparecer na igreja, não é somente ler a Bíblia, está a falar de perseverar, obedecer ao Senhor. A tua consciência permanece firme, a tua vida permanece com propósito, a tua obediência continua visível, que as pessoas saibam como tu eras antes, 5 anos antes, obedecendo a palavra de Deus. É a forma como você é agora. Você se concentra na palavra de Deus, você aplica a palavra de Deus em todas as áreas da tua vida e dizes, isto não é bom, eu vou tirar, isto não é bom, eu vou colocar certo. E o teu coração, a tua mente continua soft e na obediência à palavra de Deus em todo momento. Nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, estou lendo aqui 12. 2 Timóteo 3, lendo o verso 12. Diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando significa perseguição, significa não são todos que vão concordar contigo. Alguns vão dizer que você é isso, você se enfraquece. E quando alguém faz pouco de ti, você muda a tua mente e começa a dizer que por isso eu não sou mais o teu amigo. E isso é perseguição.
e você for a pessoa que não tem princípio, porque alguém disse, ok, eu não te gosto mais, e você muda a tua mente, quem são eles? O que eles podem fazer? O Senhor que te deu a graça, te dá a vida, te dá a vida eterna, te dá os céus, Ele diz, isso é o que deves fazer. O homem que não te pode dar nada, não te deu a vida, não oferece nada à tua vida, e essas são as pessoas que podem mudar a tua mente, que Deus me perdoa. Eu disse que Deus me perdoa. Tudo que tem para te dar e querem tirar, que eles tiram de ti. Porque Deus vai suprir as tuas necessidades de acordo com a sua riqueza em Jesus. Tudo quanto eles tirarem, que deixa que eles tirem. De fato, se você é filho real de Deus, e se alguém não crê o que você crê, não aceita a tua fé, não aceita que você quer ir ao céu e oferece alguma coisa, diz, eu não quero isso. Eu não quero ter alguma coisa que não concorda comigo, porque este é o caminho em que vou para o céu. Isso é o que creio. Eu creio a Bíblia e se você me deres isto, vou usar para o que queres. E isso não me suporta. Eu não quero fazer isso. Eu não quero isso. Tudo que eu quero, eu alcanço de Cristo. E você tomar o teu padrão assim, e as pessoas saberem que o dinheiro não é mais importante para ti, a comida não é mais importantíssima para ti, mesmo que seja a acomodação, você perde, isso não é importante para ti. Tudo quanto te oferecerem não te importa. O que é importante para ti é que este é o caminho, andai nele, e você andará por ele. Então, a perseguição, é por isso que eles te perseguem porque não concordam. Sai que você tenta me distrair de ir ao céu, mas, quer Satanás ou não, eu estou vendo alguém aí que vai para o céu. Quer os relativos queiram ou não, eu estou vendo alguém que vai entrar no céu. Então, por isso que qualquer que seja a perseguição, disse, eu vou perseverar. E não importa o que acontecer, veja o verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para o pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você vai perseverar. Ao continuar, qual será o resultado dessa continuação? Estou voltando para João, capítulo 8. João, capítulo 8. Estou lendo aqui o verso 32 até 36. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhem aqui por algum momento. Desde o dia que você nasceu de novo, paraste de vir à igreja, porque agora nasci de novo. Tudo que você conheceu depois de nascer de novo, e assim que veja as reuniões, ao estudo bíblico, ao reavivamento, não sabias. Só quando continuar, então saberás aquilo que não sabias antes. E a verdade que tu ouves todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, todos os domingos, para os líderes, todas as terças-feiras, para os obreiros, para todos os sábados, a verdade que você conhece irá te libertar. Dou graças a Deus porque você estará livre. Estarás livre hoje, depois do estudo bíblico, mais que eras antes, porque liberdade que o Senhor irá projetar-te em frente, depois daquela liberdade, nada vai te impedir o teu progresso em nome de Jesus. Verso 36 diz, se pois o Filho vos libertar, ninguém outro pode te libertar, ninguém pode te libertar, somente Jesus é o Salvador, Jesus Cristo é o Santificador, Jesus Cristo é o Emancipador, Jesus Cristo é o Libertador, é a palavra que Ele nos pode libertar. Disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, estarás livres. A pergunta é, livre de quê? Livre de quê? Romanos 6, verso 18. Romanos 6, verso 18. Diz, e libertados de quê? Diz 6, 18, Romanos, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Significa que o pecado pode nos impedir ao céu, diz, irá nos libertar do pecado. Sendo, pois, livres do pecado, tornamos-nos filhos, servos da justiça. Verso 22. Mas agora libertados de quê? Do pecado. E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nos liberta do pecado, nos diz em Romanos 8, estou lendo o verso 1 e 2. Romanos 8, versos
1 e 2. Diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estão a ver isso, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estarás livre, totalmente livre, completamente livre. E o pecado não terá mais domínio sobre a tua vida em nome de Jesus. Voltamos agora para João, capítulo 8. João, capítulo 8. Estou lendo aqui o verso 33. João 8, 33. É o ponto mordoso agora. A falsidade e diluição dos servos do pecado. A falsidade e diluição dos servos do pecado. Viemos ao capítulo 8, verso 33. Diz, responderam-lhes Jesus, em verdade, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre. Esse é o povo dos judeus e somos semente de Abraão. Nunca estivemos na servidão de alguém. Como é que nos dizes que nos libertará? Olha, verso 34. E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não estão livres como pensam, porque se cometem pecado, sois servos do pecado. Verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa. Olha para a última parte desse versículo. O filho com F capital, referindo a Jesus Cristo, fica para sempre, fica para sempre, fica para sempre. Onde está o Filho de Deus, Jesus Cristo? Onde ele permanece para sempre, para sempre, para sempre. Ele está sentado aonde? Me digam. Será que permanece aqui na terra para sempre? Não, está a falar do céu. Dizem, o servo não permanece naquele lugar para sempre, mas o filho com F capital permanece lá para sempre. Falava-lhes, se não forem livres do pecado, porque sois servos do pecado, irão perder o céu, porque o servo não permanece em casa para sempre. Verso 33. Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como que é isso? Seu cativeiro na servitude. E essas pessoas estavam no cativeiro em servitude. Eles serviram muitas nações, eram escravos em muitas nações, estavam no cativeiro no Egito, estavam no cativeiro pelos sírios, estavam cativos com os babilônios, mesmo no tempo em que falavam, estavam no cativeiro do governo romano, ao César e não aos judeus, ao César, que reinava sobre eles. A moeda que usavam, a imagem da escritura, era a imagem de César. Olha a sua vida, a sua diluição, a sua decepção. Disseram, nunca estivemos no cativeiro para ninguém. Vamos olhar para isso, nunca estar no cativeiro para ninguém. Estamos a olhar Gênesis 15. Gênesis 15. Veja os judeus, a semente de Abraão. Estou lendo aqui 13. Olha para isso. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los aos 400 anos. Essas são as pessoas que disseram nunca estivemos num cativeiro em ninguém. Eram enganadores pessoais. Êxodos, capítulo 1, estou lendo aqui, verso 13 e 14. Êxodos 1, 13 e 14. Diz, e o rei do Egito falou, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, mas essas são as pessoas que disseram nunca fomos escravos. Deuteronômio, estou lendo 26, Deuteronômio 26, estamos a olhar verso 6. Falavam mentira, Jesus Cristo sabia disso, que ele não precisou de... Em Deuteronômio 26, 6, diz, mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram
e sobre nós puseram uma dura servidão. Veja esses mentirosos, mas disseram que nunca fomos servos de ninguém, mas estavam no cativeiro. É hora que você não falarás mentiras sobre a tua própria alma. O Senhor, que poder lhes libertar, não lhes aceitou que lhes libertassem, porque estavam na servidão. Eu vos disse que nesse tempo estavam no cativeiro ao Império Romano com César. Estamos a olhar Lucas 23, estamos lendo aqui 1 e 2. Lucas 23, 1 e 2. Diz: e levantando-se toda a multidão dele, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. O César era o rei do Império Romano. Então, com isso, veja a decepção. Disseram: nunca estivemos na servidão de ninguém. Mentirosos. Foram dados a salvação, mas não aceitaram. Atos 17, 7. Atos 17, estamos lendo o verso 7. Diz: quem Jason, o enganador, e todos esses, fez o contrário aos decretos de César, dizendo: há um outro rei, um Jesus. E todos sabiam que estavam na servidão dos romanos, mas veja o que Jesus Cristo disse. Estamos a olhar João capítulo 8. Algumas pessoas saem para testemunhar, falam às pessoas, e falam a eles para que Deus lhes salve, para que Cristo lhes salve, para que a salvação do Senhor venha a ele. Dirão: o que você está a dizer? Eu sou uma boa pessoa, eu não sou pecador, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou atrás de mulheres, eu estou bem, esse é o que é o meu coração. Pessoas me conhecem, eu lhes perdoo, eu lhes amo. Me diga, se alguém tem que ir ao céu, eu tenho que ir ao céu. Eles falam mentira. Não aceita isso que te apague. Quando dizem que são justos, como é que pode ser justo sem a salvação? Como é que pode ser justo sem encontrar Jesus o Salvador e Jesus o Senhor? Irás continuar a falar com eles com oração e o Senhor abrirá os seus olhos. E toda a decepção e tudo que cobre os seus olhos, tudo vai sair em nome de Jesus. Sabe, quando vês as pessoas e dizes: nasce de novo, dá a tua vida ao Senhor Jesus, e te puxam para a religião. Em que igreja você vai? Ah, tipo lá, oh, maravilhoso. Eu gosto da tua igreja. A nossa igreja é como a vossa igreja. E se vies à nossa igreja e ouvir o nosso pastor, vai abrir a Bíblia para ti e muitos de nós nos alegramos. Salvação. Porque temos salvação. Nascer de novo. Todos nascemos de novo. E todos vamos para o céu. Nós vamos à igreja. Não vamos à igreja e não irmos à igreja. Eu vou para o céu. Você ficará surpreso. Você vai me ver lá. Não aceita que isso tudo te apague. Continua a dizer a palavra de Deus. Excepto que se convertam dos pecados. Há um momento definido do tempo, quando se torna nascido de novo, o Espírito de Deus testifica com seus corações que sois filhos de Deus, e há uma mudança. A mudança, os filhos vão notar, a família vai notar, a mudança no escritório vai se inovar, a transformação da vida e o caráter que todos os vizinhos vão ver. Excepto que isso acontece, não somos realmente nascidos de novo. Continua com oração até que aceitam. Eles vão aceitar. Talvez eras isso antes, quando alguém fala para ti, primeiramente, ele diz: ah, somos como tu. Dou graças a Deus, o tempo do argumento já passou, agora você é crente. Agora você é um crente. A mesma coisa, quando fores a eles, vão argumentar e falar mentira contra eles mesmos. Somos cristãos, vamos ao céu. Não aceita que isso te cague. Excepto que o homem nasce de novo e a mudança do coração. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele se submete e rende-se ao Senhor Jesus Cristo. Viemos a João capítulo 8, verso 34. No verso 34 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Na verdade vos digo que... Qual é a palavra a seguir? Me digam alto. Todo aquele. Sabem alguma coisa? O nosso título no reino cristão não nos leva para o céu. Todo aquele, seja o bispo, todo aquele, o missionário,
todo aquele, é o superintendente geral, todo aquele, a esposa do pastor, todo aquele, o pregador pastor, todo aquele, o evangelista internacional, e se vive no pecado, não nasceu de novo, não nasceu de novo. Não importa o nome da igreja, não importa o título que carrega, não importa. Pode ir em todos os lados, como os fariseus que iam a César, iam ao mar, iam ao oceano, iam aqui pregando, despendiam dinheiro, sacrificavam, mas viviam no pecado. Diz, eu sou obreiro, vivo no pecado. Diz, eu sou um líder, vive no pecado. E diz, eu sou grande personalidade na nossa denominação, na nossa igreja bíblica, mas vive no pecado. Olha para isso, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Sabe, há pessoas jovens que não entendem, e se alguém na nossa igreja tenta te puxar, tenta te guiar para o pecado, diz, eu não posso fazer. Diz, quem é você? Quem pensa que você é? O que você sabe? Eu já estou na deep palavra antes de você nascer. Tudo quanto nós fazemos, Deus sabe que tudo está reto. E se eu te disser fazer isso, é um pecador. Ele quer te puxar ao pecado. O título dele não significa que Deus vai deixar de olhar o que ele faz. O título dele, a sua posição na igreja, não significa que Deus não deixará de ver tudo quanto ele fez. Olha as palavras de Jesus Cristo. Todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Está no cativeiro do pecado. Olha, Atos dos Apóstolos 8, Atos 8, estou lendo aqui 23. Atos 8, estamos a dar verso 23. Diz, pois vejo que estás em fel em amargura e em laço de iniquidade. Esse é o homem que veio para nascer novo, é o homem que ainda foi batizado nas águas. Não importa os seus batismos nas águas, ele apareceu como abandonou o trabalho que fazia. Ele estava completamente, inteiramente seguindo Filipe, e pois Pedro e João veio de Jerusalém e colocaram mãos sobre as pessoas santificadas que estavam batizadas no Espírito Santo, e ele foi também batizado. Diz, agora, eu vos dou dinheiro, deixa que tudo quanto eles fazem, dou-vos o dinheiro, de modo que me dê o Espírito Santo para que eu também, eu vou demonstrar, irei em todos os cantos e colocar mãos sobre as pessoas. Pedro lhe disse, o teu dinheiro pereça contigo. É ouro que nós seremos como essa igreja primitiva dos apóstolos em nome de Jesus. Veja, outras pessoas querem dinheiro a todo custo. Queremos o dinheiro para edificar a igreja, queremos o dinheiro para fazer isso, fazer aquilo. Se um negociante vem, não vive justamente, e um homem negociante é fraudulento, se um homem negociante é ocultista, se um homem negociante vem, ainda é supersticioso, e ele segue a feitiçaria e ele nos der alguma coisa, tudo quanto ele fizer, aqueles pregadores vão deixar de olhar. Mas dou graças a Deus porque Pedro não deixou de ver. Vais rejeitar o dinheiro dele. Tu vais rejeitar o dinheiro deles. O dinheiro do sangue, tu vais rejeitar. O dinheiro que vem do ocultismo, você vai rejeitar. O dinheiro que vem de pessoas com negócios sujos, você rejeitará. O dinheiro que vem da pessoa que destrói a sua família, todo o dinheiro que vem desse, você vai rejeitar. Não por causa do dinheiro, porque queremos isto, precisamos daquilo. Isso não te levará para o céu. Ainda que tenhamos a edificação dos templos, e a edificação não será arrebatado. E você que será arrebatado, estou certo. E se perderes a tua alma por causa da edificação da igreja, perder a tua alma porque tenta alcançar isto mais aquilo, e todas as coisas que você se mete no mundo, não importa nada quando o arrebatamento toma lugar. Daí que temos que tomar o nosso princípio, e as pessoas que são servos do pecado trazem dinheiro, trazem aquilo, e dizem, de fato eu preciso de dinheiro, eu não preciso de dinheiro, tudo que eu quero é a graça de Deus, tudo que eu quero é a palavra de Deus. O homem não viverá somente do pão, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. O homem viverá. Eu tenho isso, eu tenho tudo. Eu tenho isso, tenho tudo. Deixa que todo aquele dinheiro do sangue seja removido. De fato, se são pessoas sinceras, se os bons filhos de Deus contribuem um pouco de dinheiro, o pouco dinheiro que eles têm, e você junta, e alguém que traz o dinheiro de sangue, e você junta naquele dinheiro, vai destruir todo o dinheiro. E vai destruir todo o efeito. Não queremos o dinheiro deles,
queremos o seu arrependimento, queremos a sua justiça reta, queremos sua salvação. É por isso que temos que estar totalmente livres e claros do pecado. E se alguém viver no pecado, por isso que Pedro diz, deixa que eu olhe o verso 21, arrepende-te, pois, desta tua maldade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pecado é iniquidade. Eu oro que Deus possa livrar a cada um de nós em nome de Jesus. Estarás livre se queres ficar livre. Estarás livre se queres ficar livre. Ninguém pode amarrar uma corda no teu pé e na qualidade de mulher dizer que você vai permanecer no pecado. E se você quer se livrar, você vai ficar livre. E se um homem diz que você vai permanecer ali, você sabe que nós temos que fazer isso juntos. E se você fugir de mim, vou te reportar na igreja. Vai e reporte. E se você primeiro fosse reportar, diga, há uma mulher que vem me reportar e ela vai dizer o que quer fazer. Eu serei, porque eu vivo numa vida pecaminosa. Porque você não olha a posição que te deram, você não cuida da posição que te deram, e se ouvir o repórter, e se me reportar sozinho, e vão dizer, levar isso para o bispo, vai levar para o missionário. O que é isso? O que é isso? Isso vai desaparecer no arrependimento. São as pessoas que são santas no Senhor. É por isso que você diz, vai e reporta, vamos até juntos. Ainda te diz, vou te indicar a pessoa a quem você tem que dizer. E ela começa a falar, e dizer tudo o que ela disse é verdade. Eu sou um pecador apostatado, mas agora me arrependo. Eu vou ao meu caminho do céu. Aquela mulher vai ficar envergonhada. E toda a corda que amarrava, tudo foi cortado. Deixa que a igreja diga amém. Olha para isto, 2 de Pedro, capítulo 2, estou lendo o verso 19, 2 de Pedro 2, 19. Que quando lhes prometem liberdade, e sendo eles mesmos servos do pecado, aqueles pregadores prometem a liberdade, eles mesmos são servos do pecado, porque de quem o homem é vencido, torna-se servo do mesmo. Você não vai permanecer no pecado. Você não vai permanecer no cativeiro. Posso ouvir um bom amém? Estou dando. João capítulo 8, 33. Esse é o cativeiro na servitude. No verso 24, são cativos no pecado. No verso 35, é a punição dos pecados, a punição dos pecadores. Estamos a olhar. João capítulo 8, verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Significa que o servo do pecado não entrará no céu, porque serão removidos do céu. Veja o significado. O que ser impedido? Em Lamentação 2, 14. Lamentação 2, estou lendo aqui o verso 14. Lamentação 2, lendo o verso 14. Os seus profetas falaram coisas loucas, e eles não descobriram por causa da iniquidade, para se converter do seu cativeiro, esse é o cativeiro, mas pecaram. Falsas visões chamavam, não se preocupa, você estará bem, e vivem no pecado. Não se preocupa, você estará bem no fim do dia, mas vivem no pecado. E dizem, essas são as coisas que lhes levou à punição, e eventualmente serão removidos do reino de Deus. Estamos a olhar Salmos 28, 3. Salmos 28, verso 3. As pessoas que permanecem no pecado serão removidas, não vão herdar o reino de Deus. Não podem estar nos céus nem por pouco. Porque diz em Salmos 28, verso 3. Nos diz no verso 3, não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, os praticantes da iniquidade, que falam de paz, que são removidos da parte dos seus, que falam de paz ao próximo, mas têm o mal nos seus corações. Há pessoas dessa natureza, uns pretensiosos, podem falar, podem sorrir, podem abraçar-te, podem dizer, tu sabes, eu realmente te aprecio, eu estou voltando para ti, mas tem males nos seus corações, maus intentos nos seus corações. Eles querem te destruir, mas querem tirar
tudo do bem em ti, mas eles podem te dizer, ele tem engano, e por causa desse engano, por causa dessa decepção, você cai nas suas mãos. Mas disse, tira-me dele, o Senhor vai te remover dele. Você não será parte deles em nome de Jesus. Olha para Salmo 101, 8. Salmo 101, verso 8. Em Salmo 101, 8, diz: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Na cidade celestial serão removidos, irão para a punição eterna, porque eles não entrarão no céu. O Novo Testamento diz muito claramente, em Mateus capítulo 7, aqui estamos lendo o verso 19, Mateus 7, estamos lendo o verso 19. Toda árvore que não traz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Pelo que? Pelos seus frutos os conhecereis. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não todo que adora Senhor, Senhor, não todo aquele que diz Senhor, Senhor, não todo aquele que toca batuque diz Senhor, Senhor, não todo aquele que jejua e ora diz Senhor, Senhor, não todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E sabe, surpresa, que se chamam membros da Deep Life, foram levados pela palavra de milagre, são puxados pelos falsos prometidos. Ei, venha. Há uma mulher na nossa esquina aqui. Ela profetiza, ela interpreta sonhos. Ela, se você tiver algum problema, ela te dá óleo santo, e tudo estará terminado. Então vais para aquele lado, porque não entendem. Ainda que venham um estudo bíblico, seus olhos estão fechados, suas mentes estão cegas, seus olhos estão cegos. Estão à procura de cura no Satanás, estão à procura de cura aos demônios, estão à procura de cura a pessoas que não conhecem a Deus. Eu creio, é melhor morrer do que permanecer vivo debaixo do ocultismo do Satanás. Não estou a ouvir a igreja. Eu disse, melhor morrer e ir para o céu do que permanecer na terra debaixo da cura do poder de Satanás. E se creres isso, diga amém. Sabe, pessoas que estão à procura de cura a todo custo vão a coisas ocultas, práticas ocultas, porque sabe, isto que temos, iremos ao grupo de oração, mesmo aquele grupo de oração. Você não sabe o que estão à procura. Querem fazer em nome e viram-me assim, e falam até algumas poucas línguas que ninguém entende, e algumas coisas aí. Então coloca a mão sobre aquelas mulheres, e aquelas mulheres mesmas estão à procura de filhos de uma forma desesperada, estão à procura de cura desesperadas, estão à procura de liberdade desesperadas. Não importa o que esses guerrilheiros estão fazendo, porque querem milagres e tudo isso. Milagres, há muitos milagres, há muitos tipos de milagres. Há uns milagres que vêm de Roma, milagres que vêm de Babilônia, milagres que vêm de Jericó, milagres que vêm de qualquer canto, mas pessoas que permanecem na palavra de Deus e dizem, se não estou certo de onde é que aquilo vem, eu não quero. Estou falando para a igreja, e se não sei de onde aquilo vem, você vai rejeitar. Não precisamos dessas coisas todas. Se és filho real de Deus, pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. E se você pedir, e Deus diz, espera, não te dar ainda, seja paciente. Você não está a correr para aquelas pessoas que são mensageiros de Satanás e estão a te guiar para o lago do inferno. Tudo isso agora vamos rejeitar em nome de Jesus. Olha para isso, verso 23 agora. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Operador de milagre, obra de iniquidade. Os que profetizam, obram iniquidade. Todas as coisas iremos lançar fora, porque queremos entrar no céu. Alguém que quer entrar no céu? Tu queres entrar no céu? Lembra que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos a orar.
Mateus 24, 25, 41. Então dirá aos que estão à sua direita, à sua esquerda, apartai-vos de mim, vós, para o lago do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Ali é onde eu não irei. Lá é onde eu não irei. É por isso que permanecemos no Senhor, permanecemos na liberdade que Ele nos livra do pecado, livre do Satanás, livre do ocultismo, e livre do dinheiro do sangue, e livre de todas as coisas do diabo. Você permanecerá livre em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 3 agora. O futuro e destruição dos servos do Satanás. Estamos lendo o verso 37. Esse é João, capítulo 8. Estamos lendo 37. Diz, verso 37. Eu sei que sou semente de Abraão, mas quereis matar-me, porque minhas palavras não têm espaço em vós. Eu falo aquilo que vi do meu pai, e tu fazes o que vistes do vosso pai. Eles responderam dizendo, temos Abraão nosso pai. Jesus respondeu dizendo, se fosseis filho de Abraão, quererias fazer as obras de Abraão, mas agora quereis matar-me, que vos fala a verdade. Aquilo que ouvi de Deus, isto Abraão não fez assim. Vós fazeis a obra do vosso pai. Então disseram, não nascemos da prostituição, temos um pai, que é Deus. Jesus lhes disse, se Deus fosse vosso pai, me amarias, porque eu vim de Deus. Não vi de mim mesmo, Ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, porque nem pode ouvir as minhas palavras. Verso 44, irá falar direto, e irá apontar quando apontar, será direto quando fala. Não irá ir a assuntos e deixar as coisas reais. Sabe, há pregadores que não são como Jesus Cristo, porque tentam desviar-se de problemas. Querem se fazer amigos de pecadores, querem ser amigos de apostatados, querem ser amigos dos comprometidos. Daí que não lhes podem falar a verdade. Conhecem a verdade que está no centro. Eles parabolizam isso, eles vão à volta e não podem lhes pegar, lhes mostrar que isto é o que deve. E ouro que o Senhor vai remover esse tipo de pregadores no nosso meio. Pregadores que têm medo da congregação, têm medo dos pecadores, têm medo dos apostatados, têm medo dos comprometedores, não lhes podem falar a verdade. O que é isso? O que é que estão a falar no nosso púlpito? E se não nos podem dizer a verdade da salvação e a verdade da santificação, a verdade da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e só ocupa o púlpito, por que ninguém vem lhes tira daquele lugar e colocar alguém que nos pode falar a verdade e apontar o caminho do céu a nós? É hora que aconteça dessa maneira em nome de Jesus. Sabe, há alguns líderes que em algum tempo alguém me dizia, pastor, sabe, levamos este caso para o pastor fulano e ele, no invés de nos dizer quem é reto e quem é errado, e quem deve se arrepender, quem tem que fazer restituição, pastor, este movia-se assim e no fim perdemos 3 horas de tempo, mas não mostrou o ponto. Ele tem medo de pessoas com quem está a falar. Eu não quero que digam, eu é quem disse isso. Por que você é pregador? Por que você não se firma e firma-se na palavra da verdade? Veja Jesus Cristo, verso 44, o que ele disse? Disse, se já viram esse verso, leiam para mim alto, eu quero vos ouvir. Isso é suficiente. Disse, vós tendes por pai, nós não nascemos da prostituição, Deus é o nosso pai. Eles disseram isso abertamente e curiosamente. Disse, somos semente de Abraão. Como é que dizes, irá nos libertar? Nós somos filhos de Abraão e Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso pai. Olha o verso 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é propriamente próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Porque vos disse a verdade, não me credes. Quem entre vós convence-me do pecado, e se vos digo a verdade,
por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, por quê? Porque não sois de Deus. Porque não sois de Deus. É hora que a mesma coragem Deus nos dê. A mesma autoridade de Deus que nos dê. É a mesma certeza que declaramos a palavra de Deus que o Senhor dê a cada um dos nossos pregadores em nome de Jesus. Olha para este povo agora, número 1. Eram cativos da decepção. Eram cativos da decepção. A sua decepção desguardou no cativeiro, desguardou no cativeiro. Eram cativados totalmente naquela decepção. Cativos na decepção. O que é que significa? Eu que venho a este João capítulo 8, estou lendo o verso 37. Diz: eu sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que tendes visto junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Continua a dizer: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos disse, digo a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe: pois nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai com P capital, que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeste a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Foram capturados na decepção. Foram capturados e cativados na decepção. Não entendiam a circuncisão física que não lhes faz filho de Deus. Que referiam a Abraão como seu pai. Isso não te faz salvo. Você tem que se arrepender. Tens que ter a vida da justiça, que mostra que realmente és filho de Deus. Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Diz: porque não é judeu o que é exteriormente. Isso era a sua decepção. Nem é circuncisão o que é certamente na carne, mas é judeu o que é no interior. Eu quero transformação, eu quero mudança. A experiência da salvação, a experiência da santificação. Esse é o judeu que é do interior, e circuncisão não da letra, mas do Espírito, não provém dos homens, mas de Deus. 1 de João 3. 1 de João 3. Estamos lendo 12. Em 1 de João 3, verso. Não como Caim, que era o maligno, e matou seu irmão, e por isso, porque o matou? Porque as suas obras eram más. E do seu irmão, não vos maravilheis, irmão. Se o mundo vos aborrecer, sabeis que nós passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Todo aquele bispo, todo aquele obreiro, todo aquele o pastor, todo aquele o missionário, todo aquele membro da Deep Life, todo aquele que aborrece seu irmão é homicida. E sabeis que não há homicídio, tem permanentemente nele a vida eterna. Veja, essas pessoas todas aborreceram a Jesus Cristo por causa da verdade que lhes revelava e disse: quereis me matar-me? Quereis fazer homicídio? Disse: porque tendes isto, não tem vida eterna permanentemente em vós. Voltamos para João 8. Estou lendo aqui o verso 44. João 8. Estou lendo o verso 44. Aqui nos diz, no verso 44, as palavras de Jesus Cristo, direto a este povo: tendes por pai como ao diabo, e quereis satisfazer as obras do diabo, que foi o homicídio desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não havia verdade nele. Porque quando fala mentira, fala do que é propriamente dele, porque é o mentiroso e pai da mentira. Esses eram filhos do diabo. Filhos do diabo. Olha para isto, em João capítulo 6, 70.
João 6,70. Aqui nos diz, respondeu, Jesus falava um dos seus discípulos, mesmo um oficial, o tesoureiro, entre os discípulos, entre aqueles apóstolos, olha o que ele disse, em João capítulo 6, 70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e me digam alto, eu não serei do diabo. Eu não serei do diabo. Todos sabiam, porque aquele homem ele agia inocentemente. Era como um deles, mas nem com isso era do diabo. O diabo no coração. Jesus disse, eu não vos escolhi vós 12, mas um de vós é um diabo. Atos dos Apóstolos 13, estou lendo aqui 10. Atos dos Apóstolos 13, estou lendo o verso 10. Oh, cheio de toda a lascívia, filho do diabo. É o apóstolo Paulo, é o pecado. Veja, esses pregadores na Bíblia eram diretos, eram confrontáveis. Não são pessoas que se curvavam aqui e acolá e terem medo dos feiticeiros, do povo ocultista, e ouro que o povo de não falar a verdade. Mas não, este homem estava firme no que estava firme. A palavra de Deus, a forma de trazer a atenção do deputado, de ouvir a palavra, o apóstolo Paulo falou diretamente e disse, cheio de tu, filho do diabo, o inimigo de toda a verdade, não cessarás de perverter os justos caminhos de Deus, e ouro que o Senhor nos deixa coragem. Não iremos nos desviar dessas pessoas. Sabemos que pecador é pecador. Iremos ajudar os apostados que precisam de entrar no céu. Iremos lhes falar que este é o caminho, andai nele. E se não andardes nesse, lhes diremos que depois de lhes falar, iremos dizer, olha, vão e digam a outras pessoas a verdade da palavra de Deus, devem dizer a verdade. Eu oro que o Senhor te ajude a falar a verdade, enfatizar a verdade. Eu disse enfatizar a verdade. As pessoas que saibam, até que as pessoas saibam que este é o caminho, esta é a verdade, e andarão na verdade de Deus em nome de Jesus. 1 de João 3. Estamos lendo 8. 1 de João 3, 8. Diz, quem comete pecado é do diabo. Veja de novo isso. É claro, é direto. Deixa que as pessoas saibam que se nascemos de novo, estamos livres do pecado. Se nascemos de novo, nossa vida é transformada, nossa vida é santa. Se a nossa vida não transformou, ainda continuamos a viver no pecado secreto, e não quero que eles hoje começaram a chorar lágrimas de crocodilo. E se as pessoas sabem que a salvação nos livra do pecado, e dizem, e quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse é o dia que irá destruir as obras do diabo. Todo comprometido será destruído. Toda a fraqueza será destruída. E também todo jugo que te amarra no Satanás, que te amarra ao pecado, à apostasia, irá remover tudo no poder do sangue do Cordeiro. Nos libertará e fará cada um livre em nome de Jesus. Agora, a razão por que estas pessoas vão à destruição é por causa da sua destruição. João, capítulo 8, 45. João 8, estamos a olhar, verso 45. João 8, 45. É porque vos digo a verdade, não crestes. Porque vos digo a verdade, vós não credes. Agora quero vos fazer pergunta. Vieste ao estudo bíblico, agora ouviste a verdade, e não estás a aceitar a verdade, e não estás a orar na verdade, e você não está a olhar a tua vida e diz, essa é a verdade, ninguém pode argumentar. E se alguém vive no pecado, se Cristo vier, não irá. E se quando Cristo vier, ele pode vir hoje ou amanhã, eu tenho que resolver esta questão antes que ele venha. Se não fizeres isso, por que tu vieste? Quando tu fores ao mercado e não comprar nada, por que tomas a água no balde e não se lava? Por que tens a comida e você não come? Por que você tens a palavra de Deus e ouves e você não se beneficia da palavra de Deus? As coisas vão mudar. Você vai se beneficiar da palavra de Deus em nome de Jesus. E então, isto, quando transformar a tua vida, hoje, você não serás como eras ontem em nome de Jesus. Então, continua a dizer no verso 46.
quem me convence do pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? E diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Todos digam, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Eu não estou vos escutando. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Veja, e se você é filho de Deus, e dizes que é filho de Deus, e diz, eu quero mais. Eu quero o tempo da oração, você vai se levantar e tomar todos os pontos e levar ao Senhor em oração e dizer, Senhor, ajuda-me, faça que isso seja algo que me lava. Seja que esta palavra seja como algo que possa trazer alguma coisa e purgar tudo negativo da minha vida. Assim que ouve as palavras dele, mas aquele que a palavra é de Deus, alguns quando dizemos vamos orar, eles saem para fora, começam a andar de um lado para o outro, e vão ao machibombo, vão para aquele, e você lhes pergunta, o que você está a fazer aí? Ele não está fazendo nada. A sua vida está vazia. A sua vida não tem progresso. Cada um está a orar e quer entrar no céu. Eles não conhecem o seu destino. Ele não está a escutar a palavra dele. Não está a levar nada daquilo que ouviu da palavra dele. Lembra-se no negócio, quando tu fazes, as coisas que andam errado, as coisas que andam errado na tua família, as coisas que andam errado na tua vida pessoal, na tua vida interna, e as coisas que andam erradamente. E a palavra de Deus, quando vieres e limpar tudo, aquele que é de Deus, escuta as palavras dele. Então, iremos a Deus e dizer que, oh Deus, se alguma coisa chamada pecado sai da minha vida, apostasia que sai da minha vida, se não estou certo da minha salvação, eu quero voltar para a cruz de novo, para os pés de Jesus na cruz e realmente ser salvo. Essas são as pessoas que conhecerão a Deus, tu conhecerás a Deus. Veja a última parte, verso 37. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E se temos que olhar o coração de cada um, e Deus tem que olhar e examinar tudo, e tomar um microscópio e olhar a condição do coração, e dizer, ok, você amas a Deus, conheces a Deus, escuta a Deus, queres fazer a obra de Deus, vem para esse lado, tu somente vieste, vá para aquele lado. E se isso aconteceu na eternidade, onde que estarás? E se isso acontecer na eternidade, onde você estará? Então a palavra de Deus já veio internamente, já nos deu a palavra de uma forma clara. A palavra de Deus é muito clara que Jesus Cristo pode nos libertar, e Jesus Cristo pode quebrar todo o jugo, e Jesus Cristo pode nos salvar de todo o pecado, e hoje todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Eu disse, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo o jugo do pecado será quebrado. Todas as coisas que nos amarravam no pecado, um pecado que gostávamos ou não, um pecado do mal, todo o pecado será removido hoje. Todo que clamar o nome do Senhor, libertação está disponível. Liberdade está disponível. Salvação está disponível. A vida santa, pura, está disponível agora. Eu clamarei. Eu clamarei. Não está ouvindo o meu povo. Eu clamarei. Levanta-te e diga ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Este tempo, o tempo da oportunidade chegou, o tempo da lavagem chegou, o tempo da reservação, o tempo da restauração, o tempo de ser sério contigo mesmo, o tipo de se levantar contra o diabo e diga, diabo, já chega, já venho, estou saindo daquele jogo, vou a uma liberdade total e o poder do Senhor Jesus hoje, eu estou indo à liberdade pela lavagem do sangue do Cordeiro hoje. Eu vou ser livre pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz de Calvário. Esta noite é a noite da minha liberdade. Esta noite é a noite do meu livramento. Senhor, liberta-me. Senhor, liberta-me. Senhor, liberta-me. Não há nenhum pecado que vai permanecer. Não há sombra do pecado que vai permanecer. Não há cativeiro do pecado que vai permanecer. Eu estarei livre. Para que quando voltar, no meu escritório estarei livre, em minha casa estarei livre, no mercado estarei livre, em toda aquela amargura, todo o pensamento maligno no meu coração já terminar hoje. Toda a falta de cuidado, tudo está a sair hoje. Todo o compromisso, tudo está a sair hoje. Eu estarei livre. Eu não dependerei do tipo, não defenderei que eu é pastor, obreiro, líder ou missionário, qualquer que seja. Hoje eu quero ser livre. Senhor, liberta-me. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará.